Bom, vamos agora resolver a questão 3 da lista de exercícios que eu passei para vocês na semana passada. Um objeto é lançado verticalmente do solo para cima. Então, a primeira coisa que eu tenho é que ele diz que é um lançamento vertical para cima. Então, um lançamento para cima. A gente já tem que saber as características desse lançamento. Lembra, se é um lançamento para cima, obrigatoriamente na velocidade, na altura máxima, a velocidade ela obrigatoriamente tem que ser zero, porque lembre, ele é lançado com uma velocidade diferente de zero, vai subindo, a gravidade puxa esse corpo para baixo, e quando chega lá na altura máxima, essa velocidade ela tende a ser zero, porque esse corpo ele volta para a posição do lançamento. Então, primeiro dado que eu tenho obrigatoriamente, que a velocidade lá na altura máxima, a velocidade final é zero no lançamento vertical para cima, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa velocidade que ele fala é a velocidade do lançamento, ou seja, a velocidade inicial. Então, V0, a velocidade inicial, 10 metros por segundo. Considerando gravidade igual a 10, então aqui a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima que o objeto, então ele quer saber a altura máxima, lembre, ele vai ser lançado do solo para cima, com uma velocidade de 10 metros. Ele quer saber que velocidade, que altura que esse corpo ele pode chegar, tá? Então ele quer saber a altura máxima em relação ao solo em metros. Bom, aqui já está tudo em metros, ó, porque metros por segundo e metros por segundo ao quadrado, então não precisa transformar. Lembrando, se ele não deu tempo e não pediu para calcular tempo, a forma mais fácil da gente resolver aqui é usando o Torricelli, né? Então vamos lá. V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, que a gente está usando para o MR e o V. Lembra, a gente usa as mesmas funções que a fórmula de Torricelli, só que no lugar da aceleração eu coloquei gravidade, que é a mesma coisa, você pode usar também ali que está correto. Bom, a primeira coisa a gente vai ver o sinal, lembra? Se ele está no sentido oposto à orientação da gravidade, então o sinal aqui ele vai ser negativo. Então vamos lá. Velocidade lá na altura máxima, zero, então zero ao quadrado. Velocidade inicial, ele é lançado com 10 metros por segundo. Aí na função se substitui, né? Velocidade inicial ao quadrado, então 10 ao quadrado, menos, porque ele está sendo lançado para cima, 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o ΔH que a gente vai achar. 0 ao quadrado vai dar 0. 10 ao quadrado, 100. Menos 2 vezes 10, 20 vezes ΔH. Tá menos, vai passar para lá o quê? Mais. Então vai ficar 20 ΔH é igual a 100. Tá, multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então ΔH vai ser igual a 100 dividido por 20. Posso cortar o zero aqui, né? Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 metros. Então, tá aí a resposta, letra C, né? A letra C ali na questão não tem muita diferença do que a gente estava trabalhando, ok? Então, vamos continuar, tá? Vamos ao próximo. Um corpo é lançado verticalmente para cima, bem parecido com o anterior. Se ele é lançado verticalmente para cima, então a gente já sabe que a velocidade final na altura máxima tem que ser igual a zero, obrigatoriamente. Com velocidade 40 metros por segundo. Então, veja, eu lanço esse corpo com 40 metros por segundo. Ele vai subindo, subindo, até ele não tem mais força para subir, e ele começa a descer e volta para a posição inicial. Na altura máxima, lá a velocidade é igual a zero, a velocidade inicial, ele deu aqui que foi 40 metros por segundo. Lembra que se eu não imprimir velocidade no início do processo, esse corpo ele não vai conseguir subir. No lugar onde o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então, gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que essa é a unidade da gravidade, tá? A unidade da aceleração média. Considerando-se que a única força atuante sobre o seu corpo é o peso, calcule o tempo de subida desse corpo. Então, ele quer o tempo. Ó, lembra quais são as funções que nós temos? V é igual a V0 mais GT. A gente tem também a forma de sorvetão, que eu coloco H no lugar, mas é a mesma coisa. H0 mais V0T mais GT ao quadrado dividido por 2.
E a fórmula de Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Então, nós temos essas três funções. Como ele só quer ter o tempo aqui na questão, eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial e tenho gravidade. Então, é mais fácil a gente pegar a primeira função aqui para resolver a questão. Eu não posso pegar a segunda porque ele não está querendo altura e nem me deu altura para calcular, no caso, o tempo. E a terceira não dá para usar porque não tem tempo, né? Então, não tem como usar as outras duas funções. Então, vou pegar V é igual a V0 mais GT. Velocidade na altura máxima 0, velocidade inicial 40. Lembrando, como é verticalmente para cima, ele está contrário à orientação da gravidade, então menos. Gravidade 10, tá? Ele deu aqui a função da gravidade, vezes o tempo que nós vamos achar. Tá menos, vai passar para lá mais. O zero some, porque ele não vai influenciar em nada. Tá multiplicando, vai passar para lá o quê? Dividindo. Então, 40 dividido por 10. Posso cortar o zero aqui, então o tempo vai ser igual a 4 segundos, tá? Tá aí a resposta. Lembrando que a unidade a gente olha por aqui, elas têm que ser iguais, que esse caso tá correto. Metros por segundo, aqui também metros por segundo, só que é o quadrado porque é a aceleração, ok? Então tá aí a resposta da questão 4. Então vamos à última questão agora, dessa primeira lista de exercícios, dessa segunda lista de exercícios, aliás. Quinta questão. Um corpo lançado verticalmente para cima. Então, também tem um lançamento verticalmente para cima. Velocidade na altura máxima, certo? Importante frisar que é na altura máxima, a velocidade final é igual a zero. Com a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, ele deu velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo? Então, ó, ele vai querer uma velocidade final em algum ponto. Em metros por segundo, 2 segundos após o lançamento. Então, vamos pensar. Se eu lanço, vai passar 2 segundos, ele vai chegar até um ponto. Se ele quer a velocidade naquele ponto, é porque a velocidade ainda não foi zero. Ele não atingiu ainda a altura máxima, certo? Então, ele quer essa velocidade naquele ponto quando se passaram 2 segundos após o lançamento. Então, é o seguinte, a gente tem, ele não deu aqui o valor da gravidade, quando não dá, a gente vai considerar que é 10, tá? É uma aproximação da aceleração da gravidade. Então, eu vou pegar a mesma função que eu usei na questão 4, V igual a V0 mais GT. A velocidade que eu vou achar quando o tempo for 2 segundos, né? Porque essa aqui é uma função que relaciona, em função do tempo, a velocidade do objeto quando ele é lançado, no caso. Então, a velocidade aqui vai ser igual. Velocidade inicial que ele lançou 30, menos, porque é menos, né? Então, ele é lançado verticalmente para cima, menos. Gravidade que é 10, vezes o tempo que ele passou foram 2 segundos. Então, a velocidade aqui vai ser igual a 30 menos 10 vezes 2 dá 20. Então, 30 menos 20 é igual a 10. Então, quando ele percorreu, se passou 2 segundos, a velocidade já diminuiu para 10. Então, dá pra gente perceber que, se você pensar bem, a cada 1 segundo, ele vai diminuindo aí, né, 10 metros por segundo. Então, quando se passar mais 1 segundo aí, dá pra gente perceber o quê? Que ele chega na altura máxima, né? Porque se ele passasse 3 segundos, 10 vezes 3, 30. 30 menos 30 daria 0. Então, com 3 segundos, ele chegaria na altura máxima também. Se ele perguntasse na questão, a gente poderia saber, né? Porque aqui, se ele tem uma velocidade que ele, a cada 1 segundo ele está percorrendo 10 metros, então são 30 metros por segundo de velocidade. Então, com 3 segundos, ele chegaria na altura máxima e voltaria para o ponto inicial de lançamento, ok? Tá aí a resposta da quinta questão.